criança ela tem problema de audição, né? E aí você não sabe disso ainda. Você vai fazer todos os seus testes, né? Quando é que eu identifico que essa criança ela tem problema na audição ou ela é um espectro autista e só aponta e não fala? Por exemplo, como é que eu sei essa diferença? Será que eu consegui me expressar bem na minha pergunta? Entendi. Como que a gente consegue diferenciar o que é um É, comportamento de uma criança que tem problemas auditivos e... isso. Tá, Porque às vezes você chama a criança, ela não vai te atender, sim. mas ela não é surda. Ela tem. Ela está dentro do espectro ou tem algum... Tá, Exato. então assim, eu sempre encaminho... Então, nos meus atendimentos, eu sempre faço encaminhamentos de praxe. Os pais às vezes ficam assustados, porque eu encaminho sempre pro neuropediatra e pro otorrino. Sempre. Sempre. E todas as crianças são encaminhadas. Aí fala, Pra meu você Deus. ter certeza, Aham. né? Os pais falam, meu Deus, senhor, mas pro neuro? Porque pro otorrino eles até entendem. Porque pro otorrino, eu vou ali e vou falar, ó, eu quero que você vá no otorrino. Ele vai pedir uma audiometria ou um Bera, que é o teste da orelhinha, né? Ou um Bera. O que é esse teste? Quando a criança nasce, ela faz o teste da orelhinha, né? Aham. Que ele vai o quê? Identificar se tem a possibilidade de ter algum problema auditivo congênito e tudo mais. O Bera, ou PEAT ali, que são os mesmos, ele usa o mesmo aparelho, que é um aparelho que ele veda bem o conduto auditivo, e daí ele vai mandar a onda sonora pro córtex auditivo e para outra orelha. Então, a gente vai conseguir medir como que essa onda tá passando, se ela tá fazendo todo o caminho. Se ela não estiver fazendo todo o caminho, vai apontar no teste. E daí a gente vai investigar uma questão auditiva. Que é esse aí que eu tenho que fazer, né, Fabrício? Fabrício falou urgente aqui, não deu pra escutar, mas. Porque Não, ele falou que eu não escuto aqui, ó, desse lado, ah, não, toda vez. o que você tem que fazer é a audiometria. Porque eu, É porque diferente. eu falo que um tá ligado e o outro não. Mas é porque eu vou fazer o quê? E eu falo muito alto, né? Então ele falou: vai fazer um teste. Então, o PEAT e o Bera, ele é mais para crianças menores. Por quê? A audiometria é subjetiva. Eu preciso que você responda. Então, a audiometria, você vai colocar o foninho dentro da cabine e aí eu vou falar para você. Ó, vai apitar. Toda vez que você escutar o apito, você vai levantar a mão. Aí vai fazer pi. Aí eu vou diminuir. Então, na audiometria, eu vou conseguir perceber o seu limiar auditivo. Então, qual é o volume que você escuta, né? E daí a gente tem a tabela ali. O normal, até 15 decibéis, é normal, audição normal. Quando você escuta só a partir de 20, 25 decibéis, aí a gente já considera uma perda auditiva. Leve, daí moderada, severa e tudo mais. E tem a ver falar alto mesmo? Tem. Tem, Porque né? é o teu feedback auditivo. Então, quando a gente... Ela está aqui em alerta. Vai sair daqui com a guia encaminhando para audiometria. Sim. Mas assim, Eu sou quando... daquela que troca 1 milhão pelo. Sabe? Sim! Não! Eu sou Ai, mas com é o fone isso. dentro da A cabine. audiometria, ela vai te mostrar o limiar que você escuta. Então, deu uma perda. Por exemplo, eu tenho otite de repetição. O Então, eu que é tenho isso? otite de Eu repetição. não sei nada, né? Vocês estão vendo? Falar de fala, de audição. Então, assim, a otite, ela é acúmulo de secreção na orelha média. O nosso ouvido, ele é dividido em 3 partes. Orelha externa, que é o pavilhão, que é a orelha mesmo, e o que vem antes do tímpano. Aí a orelha média, que é onde estão os ossinhos, os ossículos que a gente fala, que são os menores ossos do corpo humano, que estão ali. E Que é o martelo, isso, a o bigorna, bigorna e isso, o, e o qual que estribo. e o estribo, isso mesmo. Então, É, isso eu ele sabia. transforma ele transforma a onda sonora em energia mecânica para passar para a cóclea, que é a orelha interna. Então, né, quando tem secreção nessa orelha média, que é onde estão os ossículos, ele fica. Essa secreção tá ali, juntando bactérias, juntando um monte de coisa, daí causa infecção, que é a otite. Né? Então, esse acúmulo é como se você estivesse sempre escutando embaixo d'água. Imagina que você tá embaixo d'água. É como se você sempre estivesse escutando abafado, sabe? E aí, teu feedback auditivo fica prejudicado. Então, quando a gente fala, a gente tem o feedback auditivo. Ah, então eu tô falando alto, tô falando baixo. Por isso que às vezes a gente fala alguma palavra errada, tipo, falou alguma coisa, você fala, opa, não é. Por quê? Por conta do teu feedback auditivo. Você fala, ih, não É, tá muito boa essa palavra aí, não é não. assim. E aí você já se corrige, né? Tudo isso em milissegundos. Quando a criança tem otite de repetição, ela está privada da audição, de estímulo sonoro. Então, ela está privada da fala, né? Então, assim, ela está escutando? Sim, ela está escutando. Mas ela está escutando distorcido.
Então, ela vai escutar fonemas distorcidos, ela vai escutar a palavra Então distorcida. tem diferença da surdez, da Tem, otite tem. e se você identificar que tem o espectro autista, Sim, sim. de só chamar a criança ela não ouvir. Que aí é do Exatamente. espectro, mas aí tem que fazer Exatamente. todos esses exames Sim. antes. A gente vai sempre pedir para fazer os exames auditivos, pra gente ter certeza. Igual eu sempre falo pros pais, a gente quer descartar alguma coisa orgânica. Então, realmente a criança não tem nenhum problema auditivo. Nada. Tá tudo ok com a audição. Aí a gente vai pensar em outras coisas. Aí foi no neuro. Aí o neuro vai pedir lá uma ressonância, vai pedir. Não deu nada. Aí a gente vai pensar em outras coisas, outras questões comportamentais. Por que, que ele não tá atendendo pelo nome? É porque ele não quer deixar de brincar? Porque ele sabe que quando ele escuta o nome dele, alguma coisa vão pedir. Então eu vou fingir que não tô ouvindo. Nossa, tem tudo isso, né? Sim. Ou ele realmente não atende pelo nome porque é uma característica do espectro não atender pelo nome porque ele não quer interação. Então, a gente vai vendo todas essas vertentes, né? Então, assim, uma criança que não atende pelo nome, é sempre? Ou é só quando ela tá brincando numa coisa muito legal e daí você chama e ela não atende? Ou é toda hora? Mesmo se ela estiver aqui olhando pro nada, você chamar ela não vai te atender. Então, tudo isso a gente tem que avaliar, né? É por isso que eu sempre Mas mando a pro outro. otite, só voltando um Uhum. pouquinho, tem uma causa, por exemplo, de limpar muito, empurrar, porque às vezes a mãe, né, tem que fazer essa limpeza que você falou. Sim. E aí é de limpar demais, é de empurrar com o cotonete, é da água, o que que é? Tem uma A, causa? a otite, sim. A otite é acúmulo de secreção. Tudo aqui, na gente, seios nasais, aqui, é tudo junto. Tá tudo ali meio ligado. Então, Sim. quando a criança tem muita secreção em seios nasais, então, pode ser por sinusite, pode ser por processo alérgico. Então, essa secreção pode ir para o ouvido e acumular, né? Ou bactérias também. Acontece esse acúmulo de líquido no ouvido. Ela vai ali fazendo esse líquido, digamos assim. A questão do cotonete, por favor, não passem cotonete. Por quê? Você vai empurrar a cera pra dentro. Nem aquele que tem a pontinha maior? Uh-uh. Ai, Deus. Eu Não, passo cotonete na minha filha, gente. não, sem cotonete. O Não, mas cotonete. só na bordinha Não, na aqui. bordinha sim. Não lá dentro, Não, né, lá filha? dentro não. Aquele que é maiorzinha a pontinha, eu Uhum. coloco e só passandinho Sim, ao redor. Não isso. empurra e Não, nem força lá não. dentro. Porque assim, quando eu comecei a trabalhar, logo que eu me formei, eu trabalhava com aparelho auditivo, não trabalhava com criança. Trabalhava com Agora aparelho em mim auditivo. só falta, Olha lá. só falta furar tímpano com cotonete. Pronto, Enfio- descobrimos. Porque é muito gostoso, né? Isso Dá que eu uma ia falar agora. sensação. Passar cotonete. Chegava os pacientes lá, falava, ai, doutora, não tô ouvindo, nananã. Daí vai fazer a otoscopia, né? Que é olhar com o otoscópio. Rolha de cera. Por quê? Nossa. Ai, você passa cotonete? Ai, eu passo, é tão gostoso. Eu fico lá assim, ó, É, nossa, é muito bom. Por quê? O que descobri meu acontece? problema. A cera, ela é uma proteção do seu ouvido. Então, ela vai sendo fabricada ali, né, com as sujeirinhas que vão entrando. Pra quê? Pra não chegar no tímpano. Quando você passa cotonete, o conduto auditivo, a gente acha que o tamanho do buraquinho da orelha é o tamanho do conduto, mas não é. O conduto é pequenininho. Quando você passa o cotonete, você empurra essa cera. E aí ela vai acumulando ali no tímpano, vai acumulando, vai acumulando. E aí o que que acontece? Pode gerar infecção. Se esse tímpano tiver, ele vai ficar com pouca mobilidade, ele não vai conseguir vibrar para fazer a onda sonora entrar. Aí vai ficar ali com aquela secreção e aí pode gerar infecção, porque também ali úmido, Nossa, eu né, já vi a acúmulo de galera bactéria. colocando aquele cano esquentar e sair aquele. Aham. Não, eu adoro ver esses vídeos, esses negócios de tirar cera, de tirar espinha, essas coisas. Já Nossa, eu fiz, sou já tirei muita viciada. cera. E aí o que que acontece? Eu Faz a ficava olhando a rolha. galera tirar. Faz rolha de cera, rolha de cera. E aí você também fica privado do feedback auditivo, né? Então, tudo isso causa alteração. Nossa, é muita coisa, né? Então tem que ter esse acompanhamento, esse olhar. Sim. Nem tudo é autismo, a gente Não. precisa avaliar. E Sim. depois diante, não tem otite, não tem problema de audio, não, fez o teste de audiometria, não tem, né? De surdez. Não tem. Foi no otorrino, foi no neuro, descartou. Continua com problema na fala. Não consegue atender aos chamados, né? Mas foram feitos outros testes e não foi identificado o TEA, Sim. então pode ser a tela, pode ser o ambiente, pode ser. Então tem Sim. outras questões, né? Tem que ter esse olhar mesmo. Sim.